Eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos para os vestibulinhos de fim de ano. No assunto de hoje, nós vamos ver um pouquinho de geometria. Para isso, nós vamos utilizar 3 questões que foram tema no final do ano passado, um da ETEC e 2 do Senai. A primeira questão que nós vamos ver é a questão 33, que caiu na ETEC. Carlos Rogério, empresário do ramo de festas e eventos, decidiu oferecer aos seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas. Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular, apresentada na imagem com a sua planificação, aumentou seu faturamento no último mês. Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, pode-se afirmar que um ângulo interno de uma dessas faces mede. Um lembrete que eles colocaram. Um poliedro convexo é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares. E cada um desses polígonos regulares tem o mesmo número de lados. Nós estamos utilizando um software de geometria dinâmica porque eu quero mostrar para vocês o que é um polígono regular. Ele comentou no exercício que os lados daquele poliedro são polígonos regulares, tá? O que são polígonos? Primeiro, vamos construir um polígono qualquer aqui, ó. Polígonos são figuras planas, tá? Formadas por vários lados. Então, eu acabei de construir um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados aqui. E aí, esse não é um polígono regular, tá? A palavra regular remete a gente a alguma regularidade. Esse polígono não tem regularidade. Veja só algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o AF, né? Eu estou mexendo nele aqui, ó. Mas ó, o AF está bem grandão agora, certo? O FE é menor que o AF. Isso já demonstra que não temos uma regularidade aqui, certo? Vamos lá. Deixa eu apagar o que eu fiz. E agora eu vou construir um polígono regular para vocês verem. Então vamos procurar aqui, ó. Polígono regular. Então eu vou construir aqui 2 pontos. Ele já vai me perguntar aqui, quantos vértices você quer? Aí eu vou escrever 7 vértices, por exemplo. E ele vai construir direto esse polígono para mim. Eu vou mexer nele. Ele pode aumentar, ele pode diminuir. Eu posso movimentar. Posso virar ele, né, para outra posição. Várias coisas aqui o programa permite que eu faça. Mas o que vocês reparam aqui nesse polígono? Todos os seus lados têm o mesmo tamanho. A gente tem até como medir aqui distância e comprimento. Eu posso medir do A até o G, ele me disse que tem 11,9. Do G até o F também tem 11,9. Se eu fizer isso em todos os lados, ele vai continuar tendo a mesma coisa. Mesmo que eu mexa nele e estrague, a medida que ele me dá é a medida do momento. Tá lá, 8,5. Se eu aumentar, claro, a medida aumenta, porém, continua igual. De A até G continua igual de G até F. Outra coisa que característica do polígono regular é o ângulo. Todos os seus ângulos internos têm a mesma medida. Ele também mede ângulo aqui. Então vamos fazer a medida de um ângulo. 128,6. Esse outro aqui, 128,6. Deixa eu mover um pouco a figura para ver se ele aparece melhor aqui, ó. 120, parece que é 128,6. Ele tá fixo ali, não tá deixando eu retirar esse ângulo aí para ficar mais visível. Então é isso. Polígono regular tem todos os lados de mesmo tamanho, a gente diz que são congruentes, e todos os ângulos também são de mesmo tamanho. Outra coisa que a gente precisa saber para resolver esse problema é saber calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Polígono, figura que a gente viu no GeoGebra. Como que a gente faz isso? A gente parte do triângulo. O triângulo é bem conhecido, a gente estuda desde cedo, e se você somar o ângulo A mais B mais C, os 3 internos de um triângulo, vai dar 180 graus. E a partir daí, quadriláteros, pentágonos, hexágonos. Quanto será que é a soma dos ângulos internos? Será que sempre é 180 graus? A resposta é não. Vamos pesquisar um quadrilátero, por exemplo. Polígono de 4 lados. Olha só, se eu passar uma diagonal aqui, o que nós vemos na figura?
nós vemos que ela é formada por dois triângulos. E cada um desses triângulos mede 180 graus. Ó, esse triângulo de cá mede 180 graus. E o outro triângulo de baixo também mede 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é a soma de todos esses ângulos que estão aí. Ou seja, dois triângulos. Tá? Então, quadrilátero, a soma do A mais B mais C mais D vai ser 2 vezes 180 graus. Eu fiz uma anotação aqui no cantinho para a gente guardar as nossas conquistas. Então, polígonos de 4 lados é 2 vezes 180 graus, que vai dar 360 graus. Soma dos ângulos internos de uma figura com 4 lados. E se for um pentágono, 5 lados? Vamos usar a mesma estratégia. Vou começar aqui do C e vou traçar diagonais. O C com o E. Pronto. O C não pode fazer diagonal com o B porque ele é o próprio lado. Também não pode fazer diagonal com o D porque é o próprio lado da figura. Quantos triângulos formou? 1, 2, 3. Então a soma dos ângulos de um pentágono é a mesma que 3 vezes a de um triângulo. Tá? Então como é que fica? 3 vezes 180 graus. Nós vamos colocar aqui então 5 lados, 3 vezes 180 graus, que vai dar 540 graus. Vamos investigar agora um hexágono. Pelo que a gente está percebendo, quanto mais lados, maior a soma dos seus ângulos internos. Vou começar pelo C também, fazer todas as diagonais possíveis. Pronto. O C não faz diagonal com o B, que é lado, e o C não faz diagonal com o D. Com isso eu consegui 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, a soma dos seus ângulos internos é 4 vezes 180 graus, vai dar 720 graus. Então vamos anotar aqui. Se forem 6 lados, eu tenho 4 vezes 180 graus igual 720 graus. Vamos determinar uma fórmula, então, que sirva para polígonos de qualquer quantidade de lados. E a fórmula a gente pode usar de uma maneira bem mais fácil. Então repara, 4 lados ficou 2 vezes 180. 5 lados ficou 3 vezes 180. 6 lados ficou 4 vezes 180. Então, na quantidade de lados do nosso polígono, eu vou chamar de N, vou colocar aqui N, quantidade de lados do polígono. O que eu tenho que fazer com esse N? 4 lados passou para 2, 5 lados passou para 3, 6 lados passou para 4, eu tenho que subtrair 2, sempre. E o resultado dessa subtração, eu vou fazer vezes 180. Vezes 180 graus. Tá? Essa é a fórmula que a gente vai usar quando a gente quiser saber a soma dos ângulos de um polígono qualquer. Para resolver então a questão 33 da ETEC, nós precisávamos apenas desta imagem aqui. Ó. Aquele poliedro que ele forma, aquela caixinha tonificada, vira uma figura espacial, mas ele não está perguntando sobre essa figura espacial. Ele está falando, cada polígono que compõe uma face do poliedro tem esse formato de um pentágono regular. O que ele quer saber é quanto mede cada ângulo desse pentágono. Foi essa a pergunta que ele fez. A estratégia que nós vamos usar é saber quanto tem a soma dos ângulos internos de um pentágono e no final dividir por 5. Como isto é um polígono regular, todos os ângulos têm que ter a mesma medida, então é só dividir por 5 que eu sei qual é a medida de cada um deles. Isso aqui a gente já até fez, né? Mas só para ficar fixo na nossa cabeça. Então quanto mede a soma dos ângulos deste polígono, deste pentágono? Vai medir 5 menos 2, por que 5 no lugar do N? Porque N a gente combinou que era a quantidade de lados. Como tem 5 lados, eu coloco 5 ali. Vezes 180 graus.
Então, quanto dá a soma dos ângulos? 3 vezes 180 graus, que vai dar 540 graus. Muito cuidado nessa hora, porque a alternativa E está lá 540 graus. Muitas vezes, na ansiedade de querer terminar logo, a gente chega numa parte do problema e aí se empolga, marca a questão errada, porque coincidentemente tem lá 540 graus. 540 graus é a soma de todos. Como a pergunta é um ângulo apenas, a gente ainda tem que pegar os 540 graus e dividir por 5. Aonde vocês vão encontrar 108 graus. E aí sim, na alternativa A, vocês vão encontrar a resposta correta. Olha só, problema 28, só que agora é do Senai. Um piscicultor pretende aproveitar um terreno em formato triangular para construir 3 tanques. Os tanques devem ser construídos lado a lado, de modo que as laterais que os dividem sejam comuns e paralelas a um dos lados do terreno. O esboço a seguir indica o formato dos tanques, sem escalas, e algumas medidas aferidas no local da construção. Para que o piscicultor não tenha problemas com o tamanho das divisórias, ele deverá construí-las com comprimento em metros D. Para resolver esta questão, nós temos que ter conhecimento neste assunto de geometria, semelhança de triângulos. Quando que eu considero 2 triângulos semelhantes? Veja que não são congruentes, semelhantes. Semelhantes são o seguinte: tenho 2 triângulos distintos aqui, e a primeira observação que eu faço é em relação aos seus ângulos. 30 graus aqui, lá também, 40 graus aqui, lá também, 110, 110. Esse é o primeiro item que a gente define que 2 triângulos são semelhantes. Eles têm que ter os ângulos congruentes. A segunda questão é que seus lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então aqui, ó, esse lado eu pintei de verde, esse também. Por quê? Porque eles são correspondentes. Ó, eles são opostos aos 110 graus. Tá? Então eles estão ocupando a mesma posição. Quando eu fizer a divisão de um pelo outro, eu vou escolher do maior para o menor. Então, quando eu fizer a divisão de 3 por 2, o resultado vai ser 1,5. Agora, eu tenho aqui o lado BC. Pintei de azul aqui também. Por quê? Porque eles são correspondentes. Estão de frente para o ângulo de 30 graus, lá também, ó, de frente para o ângulo de 30 graus. O que vai acontecer se eu fizer a divisão de 4,5 por 3? Eu escolhi do maior para o menor, então eu vou manter do maior para o menor. 4,5 dividido por 3, se você fizer aí na sua casa, vai dar 1,5. E o outro lado que falta, esse rosa, veja, eles estão de frente para 40 graus, então ambos são correspondentes. Por que eu insisto nisso? Porque pode ser que na prova um triângulo apareça de uma posição e o outro de ponta cabeça. Então você vai ter que saber quem são os lados correspondentes, né? Nem sempre vai estar bonitinho assim. O que acontece se eu dividir 1,5 por 1? O resultado vai ser 1,5. Toda vez que a gente divide um número por 1, dá sempre ele próprio. Repetiu o resultado, então sinal que esses 2 triângulos são semelhantes. Esse resultado, 1,5, ele recebe o nome de constante de proporcionalidade. Outra coisa bacana que acontece na semelhança de triângulos é que eu não preciso exatamente conhecer todos os ângulos de um triângulo. Então veja aqui um exemplo. Eu tenho aqui 2 triângulos, onde esse 30 está se repetindo aqui, 65 está se repetindo aqui. Com isso eu já posso ter certeza que esses 2 triângulos são semelhantes. A gente viu na questão anterior, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então o que falta para completar aqui é a mesma coisa que falta para completar lá. Então vamos resolver esse exercício básico aqui. Esses 2 triângulos são semelhantes. Eu conheço o lado 4 aqui do primeiro, eu conheço que aqui mede 2 e aqui mede 5. Quanto será que mede x? Então nós vamos usar a relação de proporcionalidade. Ó, o meu 4 é correspondente a quem no outro triângulo? Então vai pela minha dica. Está de frente para 65 graus, ele é correspondente desse aqui, ó, do 5. Então eu vou relacionar o 4 com o 5. Vou fazer aqui 4 sobre 5.
E o x que está de frente para 30 graus, ele é correspondente ao 2, que também está de frente para 30 graus lá no outro triângulo. Então eu vou colocar primeiro o x em cima e o 2 embaixo. Isso é importante, tá? Se eu escolhi colocar o 4 em cima e o 5 de lá embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa para o outro. X em cima e 2 embaixo. Eu poderia ter invertido tudo? Poderia ter invertido tudo, tá? Ficaria 5 dividido por 4 igual a 2 dividido por x. Também daria certo, mas tem que tomar uma decisão e ir até o fim. Fazendo essa conta aqui, multiplicação cruzada, para a gente sair dessa, né? 5 vezes o x vai ficar 5x, igual a 2 vezes 4. Faz a conta lá do outro lado, então 5x igual a 8, e aí passa o 5 dividindo. X igual a 8 dividido por 5. Ou deixa assim, 8 quintos, ou faz a divisão de 8 por 5, e aí vocês vão encontrar 1,6, que é a medida desse pedaço deste triângulo. Um terceiro detalhe que a gente precisa conhecer para resolver esse problema é o seguinte: se eu tiver um triângulo ABC qualquer, e aí eu passo aqui por uma reta dentro dele que seja paralela ao lado BC. Então, DE que eu tracei é paralelo ao lado BC. Isso me garante que eu acabei de criar dois triângulos semelhantes. O triângulo ABC, que é o grandão, e o triângulo ADE. Tá? Explicação bem simples. Nós temos aqui este ângulo comum aos dois. Ele é o mesmo. E quando a gente traça retas paralelas e elas são cortadas por outras, a gente determina ângulos congruentes. Tá? Então isso acontece somente se as retas forem paralelas. Todo exercício que contiver triângulos e falar em retas paralelas dentro deles, a gente já pode pensar em semelhança de triângulos. Tá? Então aqui também vai ser verdinho. Ou seja, nós já temos dois ângulos que eu nem conheço, não sei o valor, mas eu tenho certeza que esses dois ângulos são congruentes. E aí eu posso lançar aqui as relações de semelhança de triângulos. Este símbolo aqui, que é um tio na língua portuguesa, na matemática ele indica semelhança. Então aqui está escrito que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Uma vez que a gente já viu os instrumentos matemáticos que nós vamos utilizar para resolver a questão, então essa aqui é questão 28 do Senai 2020. Por que 2020? Não foi feito em 2020, foi para os estudantes que ingressaram no Senai em 2020. Então a prova foi feita no final do ano passado. Para a gente ter uma comunicação e vocês procurarem material se quiser, vocês vão lá na prova Senai 2020, vocês vão encontrar. Então aqui está, um tanque de peixes. Inicialmente é só o triângulo que está em rosa, aonde o proprietário quer fazer duas divisórias, né? A primeira aqui, a segunda aqui. E a grande informação, que é mais importante de tudo nesse exercício, é que ele diz que tanto a divisória A quanto a divisória B vão ser paralelas ao lado aqui. Eu vou colocar as letras para a gente trabalhar melhor com as informações. Então fica aqui, ó. O triângulo ABC é o original. A divisória A nós vamos chamar de DE. DE. E aqui vai ser FG. Estou colocando essas letras só para a questão de estudo. Você no dia da prova você tem os seus métodos, né? Então não precisa, se você não gosta, não precisa colocar. Para a questão da gente ver o que vai ser feito, fica legal a gente colocar as letras. Olha só, eu tenho que descobrir duas informações. Quanto eu tenho que medir essa divisória A, quanto tem que medir essa divisória B, para que encaixe direitinho no problema. Então eu vou usar essa informação de que essas divisórias são paralelas ao lado e vou tirar triângulos daqui. Tá? Vou separar esses triângulos porque eu já sei que eles são semelhantes. E aí tem aquela relação de proporcionalidade. A primeira coisa que eu vou fazer, vou diminuir um pouquinho a escala, tá? Mas pelas letras a gente vai saber. Ó. Aqui é o triângulo ABC. É ele todo. Tá? Eu vou usar a informação do lado esquerdo, porque está completa. Esse pedacinho tem 1,5 e esse pedaço aqui tem 6.
Então este lado todo tem 1,5 mais 6, ou seja, 7,5. Eu conheço o tamanho todo dele. Outro tamanho que eu conheço inteiro é em cima, 4,8. Também foi informado para mim. Agora, se eu for olhar do lado CB, de C até B, eu não conheço tudo. Eu conheço daqui até aqui 4,2 metros, daqui até aqui 3 metros. Então não me interessa nesse momento essas informações. E aí eu vou tirar o triângulo DEC, que é exatamente o da divisória. Pedacinho azul. Eu gosto de separar os triângulos quando é exercício de semelhança de triângulo, porque eu fico muito mais à vontade de fazer o problema. Aqui é D, aqui é E e aqui é C. O que eu tenho de informações? Eu quero saber divisória A. Tá? Posso colocar uma letra qualquer, eu vou chamar de A mesmo, divisória A. O que mais que eu conheço? Eu conheço essa informação aqui, ó, 6 metros. Beleza. Vou colocar aqui. E eu conheço até a informação de C até E, que é a soma de 4,2 mais 3. 4,2 mais 3. Agora vamos analisar. Esse ângulo é igual para os dois. E como são retas paralelas, eu também tenho aqui ângulos congruentes. Ó. Esse aqui, por exemplo, é congruente a esse. Consequentemente, este é congruente a este. Este aqui amarelinho é congruente a este. Então, para a nossa disposição aqui, eu tenho eles na mesma posição. Tá? O que me interessa usar são os lados correspondentes que eu conheço. E também eu preciso usar este lado, que é o A, porque é ele que eu quero descobrir. Então, olha só. Aqui eu sei que é 7,5, aqui eu sei que é 6. E aqui eu tenho 4,8 e o A, que é o que me interessa. O lado direito eu não vou usar agora, porque apesar de eu conhecer aqui, eu não sei nada a respeito dele aqui. Então não serve para a gente agora. Vamos montar então o nosso problema. 7,5 sobre 6, 7,5 dividido por 6, tem que dar a mesma coisa que 4,8 dividido por A. Estou fazendo a minha escolha do maior para o menor. Tá? Então vamos fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ficar aqui que 7,5 vezes o A, que é 7,5A, tem que dar a mesma coisa que 6 vezes 4,8. Então, ó, passando aqui para baixo. Sete vírgula cinco A, aí a gente faz essa conta, a produção fez para mim ali, vai dar 28,8. E agora esse 7,5 vai passar para lá dividindo. Então ele vai ficar assim, ó, A igual a 28,8 dividido por 7,5. Fazendo essa divisão, vocês vão encontrar 3,84. Estou guardando o nosso resultado do A aqui. A igual a 3,84 metros. E agora vamos descobrir quanto tem que medir aquela comporta ali do B. Bom, veja só. Eu vou escolher o triângulo DEC e FGC, tá? Os dois menores. E se eu quiser usar de novo o triângulo ABC? O ABC tem um probleminha, porque nós não conhecemos o lado BC, tá? Tá faltando um pedacinho. E o triângulo FGC, que eu preciso usar agora, eu só conheço o lado direito dele. Porque do lado esquerdo, ó, de C até F, eu também não sei quanto mede. Então, se você optar em usar o triângulo ABC, você não vai conseguir chegar no resultado. Então, necessariamente, neste caso, nós vamos usar o DEC e o FGC. Então, vamos fazer a relação de semelhança. Já sei que este lado não vou usar porque não tem o correspondente lá. O A, eu sei quanto mede. Tá? E o 7,2 é correspondente ao 4,2.
Então vai ficar A sobre B, só que eu não vou colocar A sobre B. Eu já vou colocar a medida do A, 3,84. Então 3,84 sobre B tem que dar o mesmo resultado que 7,2 dividido por 4,2. Aqui vai uma dica minha. No dia do vestibulinho não pode usar calculadora. Eu estou usando a calculadora aqui para ficar mais ágil. Mas no dia vocês não têm a calculadora, tem que fazer os cálculos na raça. Então, esse resultado que a gente achou no primeiro, você pode usar só 3,8, que é um valor aproximado. Se você olhar nas respostas, inclusive, os valores estão aproximados. Tá? Então, se você tira esse 4 aqui, já dá uma boa ajuda na hora de fazer as contas. Então fica essa dica aí. Vou dar uma subidinha aqui. Ó. Olha só, faz a multiplicação cruzada, vai ficar 7,2 vezes o B, 7,2B, que é igual a 3,8 multiplicado por 4,2. Aí você faz aquela conta lá, vai ficar 7,2B igual, aí eu pego aqui com a minha produção, 15,96. 15,96. Repara que também já deu um valorzinho meio chato de calcular. Passa para lá o 7,2 dividindo. Então, 15,96 dividido por 7,2. Aqui também, se você está sem a calculadora, você pode ignorar o 6 na hora de dividir. Tá? A diferença no resultado é muito mínima. Tá? Não vai alterar substancialmente a tua conta de forma que você vai anotar a alternativa correta. Tá? Mas só quando é centésimos, milésimos. Tá? Não vamos cortar unidades e tal. Toma muito cuidado. Tá? Mas aqui são 6 centésimos. Tá? 6 centésimos interfere muito pouco na conta. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 2,2166666 dízima periódica. Claro, você não precisa chegar numa dízima periódica no dia da prova. Parou aqui, ó, 2,2. Você chegou no 2,2, dá uma olhadinha já na resposta e vê se a coisa está conferindo. O B da divisória tem que medir 2,21 aproximadamente. Tá? Você vai olhar para as alternativas e vai encontrar a verdadeira como sendo a alternativa A. Lá está 3,8 e 2,2. Ou seja, eles arredondaram essa resposta. Todas as outras respostas, se vocês olharem, não são coerentes. Olha só, galera, exercício 32 caiu no Senai no ano passado, finzinho do ano passado. Ao subir uma rampa, um ciclista parte do ponto A em direção ao ponto C, percorrendo 5 metros até parar no ponto D, que em relação ao chão está a distância mostrada na figura a seguir. Para que chegue ao ponto C, quantos metros ele ainda terá que percorrer? Então aqui está a distância que ele está do chão, 3 metros. Tá? Nós temos que descobrir quanto mede esta distância aqui, que eu vou chamar de x. Vamos analisar a questão então. Eu tenho aqui um triângulo, vamos chamar o grandão de novo de ABC. E o menorzinho, que é esse da ponta, ADE. Então temos dois triângulos aqui. E o assunto de hoje está sendo semelhança de triângulos, mas será que eu tenho certeza se esses dois triângulos são semelhantes? Vamos separar os dois e dar uma estudadinha neles. Então aqui vou colocar o menorzinho aqui. E vou colocar o maiorzinho aqui. O que a gente tem aqui? Bom, aqui está o triângulo ADE, onde eu conheço a medida daqui, conheço a medida daqui. E o grandão eu só conheço essa medida aqui, ó, 12. Tá? Por quê? Porque o 5 para aqui, ó. Este pedaço que vai de D até B é o que ele quer saber. Nós vamos chamar de x, por enquanto. Mas o que me garante que esses dois triângulos são semelhantes? Eu preciso de pelo menos dois ângulos iguais. Tá? Um deles eu sei que é igual. É o ângulo A. Ele é o mesmo para o menor e ele é o mesmo para o maior. E o outro ângulo não está visível. Aqui eu sei que mede 90 graus. Aqui
Ele não falou nada explicitamente, tá? Mas aqui também mede 90 graus, porque ele disse que a distância do ciclista daqui até o chão é de 3 metros. E sempre que a gente mede uma distância de algum objeto até o solo, essa distância tem que ser medida a 90 graus do solo. Tá? Então aqui fica garantido também que mede 90 graus. Agora, quanto mede? Eu esqueci de colocar as letras aqui, hein? Aqui é o triângulo A, B e C. Quanto mede de A até B? Eu vou colocar que mede 5 mais esse pedaço aqui que eu não conheço. Então aqui vai medir 5 mais o x. E agora eu posso fazer as relações de proporcionalidade. Eu vou escolher do menor para o maior, tá? Para variar um pouquinho, né? 5 dividido por 5 mais x tem que dar a mesma coisa que 3 sobre 12. A gente faz a multiplicação cruzada e vamos encontrar 3 que multiplica, abre parênteses porque é uma expressão, 5 mais x tem que dar a mesma coisa que 5 vezes 12. Agora é só conta. Aqui vai ter uma distributiva da multiplicação. 5 vezes 3 dá 15, mais 3 vezes x dá 3x, que é igual a 5 vezes 12, 60. Esse 15 vai passar para lá, subtraindo. Eu vou ter então aqui 3x é igual a 60 menos o 15, ou seja, 3x é igual a 45. E finalizando, esse 3 vai passar dividindo. Passando ele para cá, eu vou ter aqui x igual a 45 dividido por 3, que vai dar 15. A alternativa correta é a B. Neste tipo de problema, eu também poderia resolver pela constante de proporcionalidade. Então, vamos colocar aqui, ó, outra forma. A constante de proporcionalidade foi o que a gente estudou lá no comecinho da aula. Tá? Quantas vezes o segundo triângulo é maior que o primeiro? Olha só, aqui é 3, aqui é 12. Então 3 vezes 4 é igual a 12. Esse número 4 é a constante de proporcionalidade. Então esse lado aqui, AD, também vai ser multiplicado por 4. Tá? Ele mede 5. Eu vou multiplicar pela constante de proporcionalidade, que é 4, indica que o segundo triângulo é 4 vezes maior, e eu vou chegar no resultado 20. Aí você vai me falar, professor, não deu. O resultado certo é 15, a alternativa B. Não deu porque 20 é do A até o B. Ó. Do A até o B, tudo mede 20. Mas eu subtraio o 5 daqui, então vai sobrar 15 para o x. Foi mais um encontro dos preparatórios para vestibulinho. Se você quer que eu comente algum exercício em particular, deixa aí nos comentários, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.